Tudo bem, gente? Tudo bem, irmãos? Que alegria, como diz o Luciano Subirá, compartilhar do pão sagrado, né? Da palavra de Deus. Queridos, estamos muito honrados em Deus de poder compartilhar esse assunto que eu considero um assunto extremamente relevante. Repito, extremamente relevante, não somente para a igreja do Senhor, mas para a nossa própria história, que é um dos nossos valores. Não sei, tem chegado muita gente nova à igreja, a gente está tão feliz com isso. Para os da casa e para os que estão chegando, você sabe que nós temos o nosso DNA, né? É o DNA da igreja, que esse DNA está em 10 valores. Mas o nosso tema, já vou falar dos valores, mas eu estou sendo muito encorajado pelo Espírito para orar. Então, mesmo sentado, curva sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos, para ouvirmos de Ti, para ouvirmos os Teus ensinamentos, Senhor. Nós nos expomos à influência total do Teu Santo Espírito, a doce presença do Teu Espírito possa ter a primazia nesta manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Estabelecendo a cultura do servir, é o nosso tema desse domingo, desse final de semana, estabelecendo a cultura do servir. E deixa eu já abrir aqui um parêntese. Quem já nasceu de novo, já arrependeu profundamente dos seus pecados e se entregou a Cristo, você recebeu, vem no pacote, você recebeu já um espírito de servo. Você já recebeu, você já é uma pessoa que nasceu de novo e uma das suas alegrias, ouça isso, uma das suas alegrias é servir. Por que eu falo isso? Porque quando não se passa pelo processo do novo nascimento, ainda temos a cultura adâmica dentro da gente. A cultura do egoísmo, a cultura do querer ser servido, mas não servir. Então, por conta disso, é que eu sinto dirigido pelo Espírito para falar a todos que estão no auditório 1, no auditório 2 e você que está pela internet, que se você já nasceu de novo, mas ainda não está fluindo nessa essência, que é a essência do servir, e aí eu quero encorajar você, em palavras como essa, momentos como esse, você toma posse, sabe? Quando você se apropria, fala, vou tomar posse daquilo que eu já sou. Eu sou um servo, eu nasci de novo para servir. Então, eu preciso desenvolver e estabelecer essa cultura, que é a cultura do lavar os pés dos outros, de servir aos outros e por aí. Mas olha os nossos valores. Quando alguém se torna membro da Paz Church São Paulo, ela faz o café com o pastor ou a pizza com o pastor, e ali após, já no finalzinho, nós... o pastor Eibe fala que os próximos 2 domingos são a estação DNA, ou seja, onde você é encorajado para ouvir 2 domingos sobre os nossos valores. E é esses valores que são o nosso DNA como Paz Church. E eu quero só mencionar aqui, evidentemente o tempo não me permite, mas mencionar o primeiro valor, são 10 valores. O primeiro é amar a Deus, nossa prioridade. Segundo valor, nós vivemos em família. Viver em família, nosso presente, nossa essência. Amar pessoas, nossa paixão. Fazer discípulos, nossa missão. Life Group, que é a igreja nas casas. Esse é um valor nosso, nosso coração. Plantar igrejas, nossa estratégia. Eu gosto do 7 também. Amor,
fé e alegria são nossas características. Isso aqui é muito legal, né? Você sempre está cheio de amor, sempre está cheio de fé e sempre está cheio de alegria. Tão legal, né? Você encontrar com alguém no metrô, no comércio, alguém sempre alegre, sempre cheio de amor, sempre cheio de fé. Então, esse é um DNA nosso. Oitavo, generosidade, nosso privilégio. E o nono é o assunto que nós iremos falar esse domingo, servir, nosso chamado. Somos uma comunidade de servos, porque somos uma igreja a serviço de Deus. Amamos servir, pois entendemos que fomos chamados para fazer parte daquilo que Ele está fazendo pelas pessoas. E o 10º, excelência, nosso espírito. Então, gente, servir, eu costumo dizer que é uma cultura do céu. É uma cultura do céu, que deve ser estabelecida na terra, fincada, fortalecida na terra. Eu realmente acredito, não apenas numa igreja de membros, numa família de membros, eu acredito numa igreja de servos. Eu realmente acredito. Uma igreja onde as pessoas vão despojar-se de si mesmo para poder servir o próximo, para poder estender a mão a quem precisa. E quando os discípulos perguntaram ao Senhor, pedindo que Ele os ensinasse, o Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor disse assim, em Mateus 6,9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu amo esse conceito. Assim em São Paulo, que é a terra, como no céu. Esse céu descendo para a terra, através do servir. Você já prestou atenção que quando alguém é orgulhoso, egoísta, uma pessoa assim, parece que o céu não está presente. Mas quando alguém se propõe, se dispõe a servir, o que posso fazer por você, sempre servindo, o céu está presente. Então, a cultura do céu é o que nós queremos. Só que tem uma outra cultura que foi estabelecida, repito, ouça-me, estabelecido lá na queda de Adão, que infelizmente se estabeleceu na terra, está enraizado, que é a cultura do egoísmo, que é a cultura do querer ser servido, e essa cultura é uma cultura terrena, uma cultura adâmica. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha os 3 primeiros da lista, irmãos, egoístas, avarentos e jactanciosos. Os 3 da lista, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, já fala, olha, nos últimos dias, e eu acredito de coração que estes são os últimos dias que nós estamos vivendo. Entende? Então, os homens, a tendência é serem ainda mais egoístas, mais avarentos e mais jactanciosos no que diz respeito à vaidade e orgulho. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Mesmo sendo uma palavra óbvia, mas eu fui pesquisar um pouco mais detalhado a palavra, o que define egoísmo. Então, egoísmo é como sendo o amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses. Aquele amor exclusivo para ela. Ela é o centro. E eu digo, meus irmãos, para quem já nasceu de novo, que eu creio que todos aqui, essa cultura do eu, do ego, às vezes ela toma proporções que a gente às vezes não percebe. Às vezes é meio que inconsciente. Me dá isso, me dá aquilo, me serve aqui, faz isso para mim. E às vezes a gente não desenvolve ou estabelece a cultura do dar, do servir, né, de servir alguém. Então, na cultura do servir, ouça isso, eu decido abrir mão de mim mesmo, ou seja, dos meus próprios interesses, em detrimento de atender os interesses do próximo.
A cultura do servir é isso que tem que estar estabelecido, não somente no que diz respeito ao templo, né, à igreja, mas em casa, né, com o cônjuge. Um dos problemas dentro do relacionamento conjugal, eu falo isso porque nós também servimos aqui nessa igreja, liderando o Ministério de Família. Um dos desafios do relacionamento conjugal é porque, poxa, eu não sou servido, o pastor, não sou servido, eu não sou servido, não, sabe que eu vou ter que procurar outra mulher fora do casamento, sabe? Assim, a gente ouvindo bem atentamente, está instalado ali a questão do querer ser servido. Só um adendo assim para a gente ver que está ali, às vezes as pessoas não percebem, está ali. Como seres humanos, nós temos uma tendência de se inclinar mais para isso. Ou isso o quê, pastor Giovanni? De pensar mais em nós do que nos outros. É uma tendência. É uma tendência querer ser mais cuidado do que cuidar. É uma tendência querer ser mais amado do que amar. É uma tendência querer ser mais honrado do que honrar. É uma tendência do ser humano ele querer ser mais, isso aqui é duro, mas é a realidade, mais ser servido do que servir. Eu costumo dizer que o nosso mestre, o nosso professor, a nossa inspiração sempre será Jesus. Jesus é a nossa inspiração. E eu, às vezes, vejo alguns comportamentos no meio cristão, eu não me refiro aqui a Past Church, eu me refiro no geral, alguns comportamentos que é incoerente com alguns pregadores, cantores, as pessoas muitas vezes na mídia, quem está no meio gospel, às vezes essa conta não fecha. E isso é ruim. E aí, eu falo isso porque eu sou hoje pastor, um dos pastores da Paz São Paulo, nosso pastor Eiro, pastor Sabai, dentre outros. Mas eu vim de Santarém. Santarém é uma imensa igreja, milhares, hoje está com acho que 50 mil pessoas. E é uma igreja enorme. E por se tratar de uma igreja grande, ela recebe muitos pastores, pregadores do mundo inteiro. Vão ali fazer conferências. E por muitas vezes nós servimos ali, não apenas como pastor, mas como cicerone, né, de pegar no aeroporto, de levar para o hotel. E às vezes, muitos deles, não somente nacionalmente, mas internacionalmente, nós vimos muitas vezes pela televisão, né, em DVDs, músicos. E aí, uma coisa era o do DVD, às vezes eu ficava assustado, que eu ia lá pegar no aeroporto a pessoa e já vinha uma arrogância, uma coisa estranha. Eu lembro de isso tem muitos anos atrás, ele chegou lá em Santarém, aí exigiu hotel, pasmem, exigiu até o prato. Os pratos teriam que ser brancos e ninguém tinha que ter comido um prato. Tinha que ser virgens os pratos. Eu digo, mas, sabe, teve um outro cantor famoso que chegou num determinado lugar e disse que não cantava por um público menos do que 6 mil pessoas. Sabe, são comportamentos que você fala, peraí, mas com quem que essa gente aprendeu? Certamente com o Nosso Senhor que não foi. Não foi, porque com o Nosso Senhor, olha o pronunciamento feito biblicamente do Nosso Senhor. Olha o que está escrito em Marcos 10, 45. Pois o próprio, se puder colocar aí, eu acho que está aí esse texto, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Mas para, me ajudem, para e dar. Isso aqui é muito legal. Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, eu afirmo aos meus irmãos que servir uma cultura do céu que tem que ser estabelecida e desenvolvida na terra. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Você sabia, em João capítulo 1, versículo 14, olha o que está escrito. E o verbo, olha só, Jesus, e o verbo se fez carne. Por que se fez carne? Porque se voluntariou. Tinha que resolver o problema da queda humana na terra. E Jesus então se apresenta, não, eu vou, mas são 39 açoites.
É uma coroa de espinho pesada, a coisa vai ser forte, mas eu vou. Então, Jesus realmente se tornou, para a glória de Jesus, a nossa maior fonte de inspiração. Eu costumo dizer, com muito carinho e amor, eu digo isso, quando nós não servimos como o Senhor deseja, uma coisa não está batendo, está incoerente com a nossa fé. Então vamos lá, para nós desenvolvermos com mais carinho, eu abordei aqui alguns pontos importantes para a gente refletir sobre essa questão da cultura do servir. Primeiro, na cultura do servir, eu sou chamado, isso aqui tem que ser uma revelação para nós, a amar mais a Deus e as pessoas muito mais do que a mim mesmo. Isso tem que ser uma quebra de paradigma para nós. E o princípio bíblico que eu encontrei foi esse aqui. Eu gosto muito desse momento aqui, em Lucas 10, 25 a 29, onde fala isso aqui, ó, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então vamos lá, é uma reunião pública, Jesus está ensinando, e esse moço aqui, ele vai se levantar com um único objetivo, é o que diz o texto, colocar Jesus à prova. Então ele está ali para causar, ele não está ali para... Então ele vai falar, ó, ele vai aparentar que está preocupado com a vida eterna. Então ele vai fazer uma pergunta no meio de todo, mestre, eu costumo dizer que voz de religioso a gente acaba vendo no mestre, 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 mestre. Que farei, mestre, para herdar a vida eterna? Aí chamou atenção, né? Aí Jesus perguntou para ele, corta para mim. Então Jesus lhe diz, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então, nesse momento, era tudo que ele gostaria que Jesus fizesse essa pergunta para ele. Permita-me olhar o texto dessa maneira. Por quê? Porque essa turma de intérprete da lei, de religioso, eles conhecem demais. E naquela oportunidade, Jesus estava em alta no X, no Twitter, né? Se tivesse redes sociais, estava lá em cima. E a turma dos religiosos estava lá embaixo. Então, era uma oportunidade de causar. Então, o que foi que o senhor perguntou? A lei? Então, vamos lá. Ele dá irmãos, ele arrebenta. Então vamos lá. Corta para mim aí, Ernesto, quem estiver aí. A isto ele respondeu, amará como a ti mesmo. Uau! Arrebentou. Aí é como se ele dissesse, Jesus, que nota? Aí Jesus, nota 10. Olha a sequência. Então Jesus lhe disse, nota 10. Você respondeu corretamente, porque esta é a ordem correta dos mandamentos. Você respondeu corretamente, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a forma correta de interpretar os mandamentos. Porém, irmãos, esse moço aqui, ele conhecia demais, e esse é um problema, e fazia de menos. E ele não contava com o que Jesus disse para ele, ó, faz isto. Não, pode voltar um pouquinho. Faz isto. Porque não basta apenas conhecer sobre amor, ou sobre o próximo. Irmão, isso aqui é muito legal. Não basta apenas a gente conhecer, a gente tem que fazer. A gente tem que entrar em ação. Tem que pegar um colete, tem que pegar uma marmita, tem que levar para o morador de rua. A gente precisa fazer. A gente não pode apenas saber sobre amar o próximo. E quando Jesus disse faça, ele entra numa saia justa aqui. Ele fica constrangido. Olha só o que ele diz. Corta para mim. Então, ele, porém, querendo justificar-se. Por quê? Porque ele não contava com essa pergunta, com essa afirmação, faça. Aí ele faz aquela pergunta. Então, quem era o meu próximo? Aí Jesus fala, gente, ele ainda não entendeu. Vou contar uma história para você. Aí Jesus conta a história que vinha um moço, um homem de Jerusalém até Jericó, caiu na mão de assaltantes, bateram muito nele, o homem ficou jogado à beira do caminho. Jesus contando para o moço. Aí ficou ali o moço jogado, sangrando. Aí passou um sacerdote, viu
que também muito provável conhecia. Jesus dizendo, passou também um levita, viu o homem, e também passou de largo, também tudo indica que conhecia da lei, mas um samaritano passou, viu e se aproximou. E quem está contando essa história é o Senhor Jesus. Então, gente, eu realmente acredito que servir, olhando cuidadosamente esse texto, é uma questão de compaixão. Olha, gente, ouça isso aqui, peço com rogos. É uma questão de compaixão. Servir, levar, dar de comer a quem tem fome, é uma questão de compaixão. Juntar quem está caído na beira do caminho. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou ali perto, e vendo, compadeceu-se dele. Eu vejo também que servir, olha isso aqui, é uma questão de revelação. Tem muitos que às vezes não têm esse entendimento. Eles não servem, eles são cristãos, a cultura adâmica, egocêntrica já caiu por terra, dentro dele já tem a cultura do servir, do dar, aprendeu com seu mestre, que é Jesus. Então ele quer, mas muitas vezes falta aqui, tem uma cortina aqui, então precisa descortinar para ele ver, que é uma questão de revelação. As pessoas precisam entender, ouçam-me, por favor, as pessoas precisam entender que servir a Deus é servir pessoas. Amar a Deus é amar pessoas, isso tem que ser uma revelação para nós. Porque muitas vezes alguns intitulam-se servo de Deus. Uma vez eu conversei com um homem, e conversando, e ele falou, e o senhor? Ele falou, eu me lembrou o religioso, Augusto. Eu sou um servo com R, assim, bem rasgado. Eu sou um servo de Deus. Aleluia. Eu falei, puxa, que legal, que tremendo. E o senhor serve o quê? O senhor faz o quê? Aí ele não entendeu, ele falou, como assim? Eu sou um servo de Deus. Sim, mas o que o senhor faz? O que o senhor serve? Não, ele ficou ainda patinando. Ele falou, eu prego a palavra. Ah, muito bem, está certo, é uma forma linda, um evangelista, de servir a Deus, mas o que mais? Porque se eu apenas falo e há incoerência do discurso com a prática, a minha palavra ela perde o seu sentido, na minha opinião. Os irmãos entendem? Falou, o que mais? Não, ou seja, não tem mais, não existe, irmãos. Servir a Deus é servir o próximo. Amar a Deus é amar o próximo. Servir também é uma questão de disposição. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faça isso e você viverá. Eu costumo dizer e afirmar, irmãos, ouça-me, quem serve está na plena vontade plena de Deus. Não está ali pelo meio do caminho, está encontrando o alvo, está acertando em cheio. Porque você só tem, é o que Jesus falou, o servir promove a vida. Você terá vida se você servir, foi o que Jesus disse para o homem. Então, servir também é uma questão de compreensão. Olha o que diz aí, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Olha, foi a pergunta que ele fez. Aí Jesus, gente, era muito comum o Senhor responder uma pergunta com outra pergunta. Ele perguntou, então, quem é o meu próximo? Olha assim, viaja comigo aqui. Quem é o meu próximo? Ele está perguntando assim, quem é que vai se aproximar de mim? Quem é que vai se aproximar para me amar, para me servir? Quem é que vai? É a pergunta desse moço. É a cultura adâmica, terrena. Quem é que vai me servir? Quem que vai me amar? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai? A gente entra numa condição que não é coerente com a nossa fé. Então, veja bem, ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus pensou, vou contar uma história para ele. Ele contou a história. Aí Jesus, ao terminar a história, respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Corta para mim, olha a pergunta. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem? Qual a pergunta do homem? Quem é o meu
próximo. Viaja, isso aqui é muito legal. Ele falou, quem é o meu próximo? Quem que vai se aproximar de mim? Jesus falou, está errado. Essa cultura não é a cultura estabelecida. A cultura é de quem você será próximo. Os irmãos entendem? De quem você vai se aproximar para servir, para amar, para cuidar. Irmãos, isso é demais. Nós precisamos cada vez mais ir nessa direção, nos aproximar, nos apresentar. Eu amo isso, gente, de coração. Na cultura do servir, eu gosto também desse tempo aqui, olha só. Somos chamados para sermos uma igreja de Martas e Marias. Lucas 10:38 fala assim, indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ela era a pessoa que convidou o Senhor, não era Maria, era Marta. Eu vou defender a Marta aqui, viu, gente? Porque a Marta, ela é muito mal falada, a Marta, com dó dela, porque todo pregador, mas bate nessa mulher, né? Tem até um pregador que escreveu um livro intitulado Em Defesa de Marta. Alguém tem que defender a Marta. Então veja só, a Marta, ela é a mulher, ela é a anfitriã. A Maria é mais jovem, ela é mais velha, a Maria é mais jovem. Então quem tem a responsabilidade de preparar comida, arrumar a casa, é da Marta. Por isso que, olha, Marta tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então, se aproximando de Jesus, e disse, ela vai falar com o Senhor, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Senhor, ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Aí, realmente, olhando mais cuidadosamente, é uma correção. Jesus corrige a Marta. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, deixa eu dizer para vocês. Tem gente que vai nesta linha para não servir. Não, eu sou Maria, pastor. Nada. Jesus até repreendeu a Marta. Deixa eu ficar quietinho aqui na minha poltrona, sentado, ouvir os ensinamentos do Senhor. Ele disse que essa é a melhor parte, então o Senhor não me incomode para servir, porque eu não quero ser corrigido pelo Senhor. Não, gente, a Marta era a irmã mais velha, ela que estava recebendo o Senhor, ela tinha esses encargos, ela estava realmente servindo Jesus. E deixa eu dizer, Jesus não andava só, no mínimo mais 12 com ele, e um que comia mais do que o outro. Irmãos, o Pedro e o Tiago, quando dava para comer, meu Deus, comida. Então, é claro que as donas de casa aqui vão dar razão para Marta. Você vai receber Jesus na sua casa, casa suja, não tem comida, não tem um cafezinho, não tem nada. Você vai falar, rapaz, Jesus, eu não volto mais aqui. Ô mulher preguiçosa. Mas não, é prendada. Marta estava trabalhando. Aonde ela errou, na minha opinião, que esse é o problema de muitos que servem. Eles servem, e eles servem sempre, estão servindo, e é ali nas placas, é numa orientação, e ele sente que tem poucos servos. Aí ele vai reclamar com Jesus. Ô Jesus, ordena que essa galera que está sentada aí venha me ajudar. Aí Jesus falou, não, assim, aí eu não quero que você sirva assim. Aí está errado. Porque você ainda vem me dar ordem, ainda vai me questionar. Não, aí Jesus falou, Marta, baixa a bola. Se quer servir, irmãos, eu afirmo para vocês, se ela servisse com leveza, com paixão, deixa eu correr aqui rápido, que eu quero logo sentar ali como a Maria está, que eu quero também ouvir os ensinamentos, estou aqui ocupado. Aí Jesus não tinha que corrigir a Marta. Ele só corrigiu porque, de novo, vai nessa linha, irmão, de servir dessa maneira. Não é assim. Nós precisamos servir, mas servir apenas. Não ficar incomodado, porque só eu que sirvo, poxa, só eu que estou aqui, e isso não está certo. Por isso que nós queremos defender a nossa querida Marta. Marta, eu lhe defendo, viu? Você está aí com Jesus, mas eu estou aqui lhe defendendo. Então, gente, o problema não é servir. Alguém tinha que preparar o almoço, o problema é que quando servir se torna um peso. Jesus respondeu, Marta,
Jesus repreendeu a Marta não por estar servindo, mas por estar preocupada e inquieta. E a obra de Deus não deve, isso aqui é muito legal, gente, um peso. Não pode, não deve. Nós, de coração, se tem algum servo aqui que está sentindo pesado, de coração, deixe. Nos procure. Eu que tenho o privilégio de liderar esse ministério aqui na igreja, pastor Giovanni, eu estou cansado. Então eu vou dizer, meu irmão, pare, vá descansar. Pare. Ninguém quer ver ninguém cansado aqui. Aqui nós trabalhamos muito a cultura do descanso, da leveza. Então, nós temos que ser sim. Olha como é legal, uma igreja como a nossa tem vários cultos. Então, você pode ser Maria no culto das 9h30, quedar-se aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, e pode ser Marta em outro. Pode se apresentar em outro culto para servir. Muito bem, prosseguir aqui. Na cultura do servir, o único título que temos é o de servo, tá, gente? É o de servo. Isso aqui é praxe. É praxe. Quem já está há mais tempo aqui na igreja já viu que nossa cultura aqui, que não tem estrela, não tem nada contra as nomenclaturas espirituais, mas aqui é uma igreja de servo. Eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um servo. Pastoreio do mesmo jeito, sabá do mesmo jeito. Aqui a igreja é organizada, mas está todo mundo lavador de pé. Tanto é que os encerramentos de culto a gente desce para servir, exceto esse horário, porque quem prega aqui prega no Eldorado. Então, é por isso. Mas o que nos impede muitas vezes de servir? Holofotes, títulos, cargos, feridas. Você sabe que tem isso, gente. Líderes ferem pessoas. Em nome da excelência, você vai ferir pessoas, machucar pessoas. Aqui mesmo tem chegado muitas pessoas e a gente ama todo o ministério e ama todo pastor, ama todo mundo. A gente ouve as histórias, tá? A gente não julga, não condena, cada um vai responder por sua fé, enfim. Mas, quando a gente percebe, ao ouvir alguém, como pastor, que a pessoa está ferida, aí eu falo, você precisa de um tempo. Então, primeiro fique aí, sendo curado. Quando você quiser servir, nos procure. E outra, aqui nesta casa, de coração, ninguém é constrangido a nada. Ninguém, é uma igreja leve, nada. Vamos servir por amor, não por cargos ou funções ou qualquer outras atitudes, lamentavelmente carnais, que levam as pessoas a isso. O desejo de ser grande. Você sabia que isso impede as pessoas de pegar uma bacia, de pegar uma toalha e lavar os pés? É o desejo de ser grande. Você sabia que quando houve a última ceia, naquela semana, eles tiveram uma ceia, antes da entrega do Senhor e antes da crucificação e ressurreição. Houve uma ceia. E nesta ceia, todos eles comeram a ceia com os pés sujos. Por que eles comeram com os pés sujos? Porque a cultura da época era, se eu receber você em minha casa, é cultura da época. Até hoje tem muitos lugares que funciona assim. Olha só, era a cultura da época lavar os pés das pessoas, porque por onde passava um ser humano, passava um animal, então não tinha as estradas como a nossa, asfaltadas, e assim muito empoeirado, então sujava muitos pés. Criou uma cultura que quando alguém chegasse, já vinha ou um escravo, se a pessoa tivesse dinheiro, ela contratava, ela pagava um escravo para lavar os pés. Se não tivesse dinheiro, já sabia que o menor iria fazer isso. Isso era cultura. Então, chegasse alguém, não tem dinheiro, então é tu, é o menor, então vai lá e lave os pés das pessoas. Agora, na última ceia, eles comeram os pés com os pés sujos. Olha o que está escrito aí em João 13, na Corrigida e Fiel. Ele fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, olha o 2, acabada a ceia, já tinha encerrado, já tinham ceiado. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e tomando uma toalha,
cingiu-se. E o texto diz, e começou, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés e a enxugar. Isso aqui, irmãos, foi constrangedor. Pensa numa cena constrangedora, foi essa. Porque os discípulos já sabiam que se alguém fosse lavar o pé do outro, era considerado quem? Ou um escravo, ou um menor. E olha esse texto de Lucas 22. Corta para mim. Olha esse texto. Isso aqui foi durante a ceia, viu, gente? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então está aquele silêncio. Comeram a ceia com os pés sujos. Porque ninguém, com silêncio, ninguém queria ser o menor. Todo mundo queria ser o maior. Havia isso ali. Pegar uma bacia, lavar os pés, me curvar, não, isso é para escravo. Isso aí é para o menor. E aí, de repente, Jesus se levanta da ceia. Olha só, irmão, foi constrangedor. Ele pegou a bacia, pegou a toalha e foi lavando os pés de cada discípulo. Jesus criou uma revolução. Irmãos, havia um silêncio ali. E esse silêncio só foi quebrado porque era tamanho constrangimento quando chegou nos pés do Pedrão. Quando chega nos pés do Pedroca, do apóstolo Pedro, quando chegou nos pés de Pedro, o Pedro quebrou o silêncio. Não, o meu o senhor não lava. Aí Jesus, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. Aí Jesus falou, quem já se banhou não precisa, senão os pés. E aí, mas que lição de humildade. Viaja comigo. É o nosso mestre. E você sabia que esse episódio ocasionou uma revolução que chegou até nós? Por isso que nós precisamos cada vez mais. Olha a revolução que aconteceu, o meu tempo está indo, mas olha só. Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha só. Paulo, vírgula. Me ajuda, igreja. Paulo, vírgula. Não, com voz de leões e leoas. Nada de miado de gato, viu, gente? Nada. Paulo, vírgula. Servo de Deus. Chamado, sim, para ser um apóstolo. Mas antes de fazer um apóstolo que se tornou, Deus fez dele um servo. Tiago, Tiago, vírgula. Servo de Deus. Olha o Pedrão aí, o apóstolo Pedro. 2 Pedro estava lá na ceia. Olha como ele aprendeu a lição. 2 Pedro, Simão Pedro, vírgula. Olha, irmãos, uma revolução. O Judas. Judas, vírgula. Servo. Irmão, isso aqui para mim é... Aqui, fecha a conta e passa a régua. Uma revolução que se instalou no Senhor, que chegou até nós. Sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um servo. Se fosse nos nossos dias, Giovanni, vírgula, servo de Deus, chamado sim para ser um pastor, mas primeiro ser um servo. E olha com quem que a gente aprendeu isso. Filipenses 2, 5, 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de que, gente? Servo. Meu Deus, isso aqui é demais. Isso é de revolucionar a gente. Aqui, agora nós temos muitos voluntários, tem quase 1.000 voluntários, mas a igreja está com quase 5.000 pessoas. Então eu sei que amanhã vai ser 10.000, 20.000, porque essa é a vontade de Deus. Portanto, nós precisamos, a igreja precisa de mais voluntários. Mas logo no início dos nossos trabalhos aqui, em 2017, ali no Tatuapé, um pequeno buffet, nós começamos ali em 2017. E aí não tinha tantos voluntários, então a gente mesmo entrava em campo. Eu lembro que um dia eu estava servindo o senhor no estacionamento da igreja, com um coletinho e com guarda-chuva. E aí nós fomos ajudar, estávamos ajudando a estacionar um carro, nesse dia estava chovendo, e lá veio uma família que estava procurando uma igreja para congregar, para fazer parte, e ali eu estou lá fora, eu estou contando isso aqui, é um episódio, não estou jogando confete em mim, estou contando uma história, tá, gente? Sobre a minha
essa experiência que eu vivi. Nisso que estava chovendo, eu conduzi a família, gente, bem-vindo, Deus abençoe, olha, vai ser um excelente culto, me acompanhe. E nisso eu levei até a porta do templo, obviamente eu me molhei todo, mas eles não. E aquilo causou uma boa experiência. E eles então foram, se congregaram e tal, e depois foram procurar outras igrejas, que as pessoas são livres para isso. Todavia, passado um tempo, eles falaram assim, vamos voltar, qual igreja? Porque nós já fomos em várias, vamos lá naquela do irmãozinho do colete, aquela do guarda-chuva. Talvez ela não lembrava da palavra, mas do colete e do guarda-chuva. Aí ela veio, e curiosamente, naquele dia eu estava servindo a Deus, lembrei do servo, eu estava servindo a Deus, pregando o Evangelho. O pastor Ibe havia me pedido para pregar. Lembro-me até hoje do tema do sermão, Os Incríveis. Eu, nesse dia, preguei até a caráter, com a camisa dos Incríveis. O Ersto, que bolou uma música dos Incríveis, eu entrei assim, pam, pararam, pam, pam. Pam. E nisso o casal está sentado bem na frente. Aí ela olhou, cutucou no marido, falou, mas esse não é aquele irmãozinho do colete? O do guarda-chuva? Aí gerou um conflito. Por quê? Porque a ideia é que quem está aqui, num certo sentido, é mais importante que quem está lá no estacionamento. E aqui, em outra igreja, mas aqui não funciona assim. Todos são iguais e importantes. Cada um servindo no seu lugar, na sua forma, no seu jeito. Todos. Todos. Então, isso é muito legal, a gente realmente ir nessa direção. Para finalizar, na cultura do servir, é preciso perseverar servindo. Tá, gente? Para perseverar servindo, é preciso entender as culturas que nós desenvolvemos aqui. Então, primeira cultura do descanso. Você sabia? Você pode, se quiser, suave na nave, viu, gente? Pastor, eu ouvi, eu quero servir. Então, se você quiser, você pode escolher um culto e um domingo só. São 4 domingos e são 9 cultos. Você escolhe um culto e um domingo. É leve demais, se quiser. Não, sabe? Essa cultura do descanso. Até 2 domingos nós concordamos. Mais do que isso, a pessoa pode servir, mas é contra a nossa vontade. Porque a gente não quer as pessoas cansadas. Não tendo tempo para ir no shopping, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para ir jantar com a esposa, a gente não quer isso. A gente quer uma igreja leve, de pessoas que servem, mas suave na nave. Cultura da motivação, nós acreditamos demais na cultura da motivação, mais do que na cultura da mobilização. Porque na mobilização, às vezes você pode vir, porque eu pedi, tipo o meu Life Group, que agora é o James que está liderando com a Líria. O James com a Líria pode pedir para os irmãos, domingo é nosso life que vai estar servindo. Então ele está mobilizando. Pode ser legal? Pode, mas aí nós podemos correr o risco de cair na cultura errada, da pessoa vir porque alguém pediu. Ela vai segurar uma plaquinha ali na frente, sorria, Jesus te ama. Ai. A pessoa fala, rapaz, tira a placa dele, porque não está legal. Então, outra coisa, nós acreditamos na cultura, isso aqui é legal, do servir e não do trabalho. Apesar de ser um trabalho, mas a gente não acredita nessa de que, o que você vai fazer hoje na igreja? Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar no Kids, eu vou trabalhar na atmosfera, eu vou trabalhar. Nós não, assim, pode falar trabalho, mas a gente acredita que é diferente, que eu falo, eu vou servir. Eu vou servir o meu Senhor. Imagina você, domingo à noite, você que serviu e tantas almas se renderam a Jesus, vai colocar a sua cabeça no travesseiro e falar, ai, Jesus, hoje foi demais. Ai, foi demais servir com o Senhor hoje. Foi incrível. Os irmãos compreendem? Servir. Eu gostei muito da frase do Edio Maturano. Olha essa frase, corta para mim. Quem trabalha, trabalha para receber. Quem serve, serve porque já recebeu. Já recebeu. Já recebeu. O que Jesus fez por mim, pela minha família, me deu vida eterna, eu já recebi, eu não tenho que receber. E outra frase é a cultura da gratidão. Essa frase eu gosto dela, olha o que diz, corta para mim, olha o que diz. Não se trata de mão de obra gratuita, porque o que fazemos não tem preço. Não tem preço.
Alguém pode falar, pastor, mas o senhor é um pastor tempo integral. Sim, eu estou há 31 anos da igreja, metade do caminho foi servindo sem receber nada da igreja. Hoje eu recebo uma oferta, mas antes sempre foi assim. Eu não estou jogando confete. A Ludine, minha cunhada, está aqui. A gente já está na estrada há muitos anos, servindo, lavando o pé de gente, chorando com gente, indo atrás de gente, e segurando placa, e ajudando. É cultura, a gente quer estabelecer ainda mais essa cultura. E aí, você que deseja servir, nós temos aqui os ministérios de entrada. Pastor, eu ouvi, nós temos aqui, atmosfera, amor em ação, pasquilho, passpray, balcão de formação, são os que nós chamamos de ministério de entrada. E aí, você que fala, poxa, pastor, eu quero. Aqui tem aqui que não se exige nada, porque tem ministério que se exige muito para servir. A pessoa tem que falar em hebraico, tem que... Fala em hebraico? Não, então não dá, meu irmão. Não, aqui não, é suave na nave, são um ministério de entrada. É claro que o Kids faz uma pré-seleção, porque cuida das crianças, mas você pode se apresentar, nós temos esses ministérios. E aí, um QR Code aqui, coloca para mim, você pode tirar uma fotinha aqui, paz.church/voluntários, sirva em um de nossos ministérios de entrada. Então, é só tirar uma fotinha aqui, ou então procurar no balcão de formação, a gente quer lhe ajudar, se assim você desejar. Eu sempre digo que existem três frentes que nós convocamos os voluntários para servir. Primeira frente é a frente para fora do templo, através do amor em ação. Dar de comer aos que têm fome, levar agasalho para quem está com frio. Então, tem uma equipe maravilhosa de voluntários. Eu ouvi falar em 400, mas São Paulo é enorme, sabe? Pelo menos 4.000. Então, você quiser, procure lá, tire a fotinha, vá lá, sirva. Então, para fora do templo, obras sociais e tal. Outra é dentro do templo, toda essa operação. Você sabia que para esse culto acontecer, tem um monte de Marta por aí. Estão atrás das câmeras, estão no backstage, ali o Ender, que lidera o backstage, tantos servos liderando, muitos irmãos. Então, você que deseja, procure, tire uma fotinha, procure se informar mais sobre os ministérios da igreja, vai abençoar muito a sua vida. Por falar em voluntário, os servos, quero usar na figura aqui, os que estão aqui, os que estão servindo lá na técnica, os que estão servindo. Isso aqui é voluntário, que lindo, viu, gente? Que lindo. Aqui atrás, aqui o Ender, o time dele ali. Eu queria que a igreja aplaudisse esses voluntários, esses servos do Senhor. Eu fico emocionado de coração. Porque como missionário, nós viemos para cá sozinho. E Deus falou, vai que eu vou lhe dar cooperadores. Sozinho que eu falo projeto, né? A gente não veio aqui, veio vários irmãos, mas eu falo assim de deixar a terra e vir para cá para servir. Então, essas frentes do templo, você é bem-vindo. Agora, tem uma terceira frente, que é a frente das casas, onde temos voluntários que a gente chora de gratidão. Sabe, líder de Life Group é um voluntário. Anfitriões são voluntários, servem a Deus como anfitriões. Irmãos, não é fácil não, por isso que eu defendo a Marta. Toda semana, não é uma semana assim, outra não, toda semana, na minha casa são 2 Life Groups. E aí a minha esposa me dá a honrosa missão de varrer a casa. Então eu pego a vassoura e vou varrendo, enquanto ela está preparando o bolo. E a torta que a minha esposa faz, dentre muitas outras comidas gostosas, uma delas, dentre muitas, ela tem poder sobre-humano, a torta. Comeu e emagreceu, viu, gente? Comeu, rejuvenesceu. Mas é brincadeira, mas é impressionante como é semanal, né? Então, o James, que está nos ajudando com a Líria, sabe, agora a Lourdinha liderando, é semanal. Esses voluntários, eles servem. E nós, como igreja, olhamos com um olhar de muita gratidão e amor. Por isso, eu queria que... são líderes de Life Group, anfitriões, discipuladores. Irmãos, é tantos servos. Eu queria que a igreja aplaudisse essas pessoas também. Então, você que deseja servir, seja bem-vindo ao time dos servos. Para finalizar, guardem isso. Servir é a expressão do caráter de Cristo. Servir é a expressão do caráter de Cristo. Uma vez alguém perguntou, será que Jesus serviu apenas quando esteve aqui?
Ele lavou os pés somente naquele momento? Não, porque Jesus já traz isso na sua essência. Esse texto de Lucas 12, ele mostra isso. Olha só, coloca para nós aí. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier. Por que quando vier? Porque já aconteceu. A igreja já foi, já está na consumação. Ele vai voltar para pegar a igreja. E o que diz ali é muito forte, ó. Quando vier, os encontre vigilantes, ou seja, os encontre servindo. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, de novo, e aproximando-os, servirá. Isso aqui para mim, quando eu li, eu disse, será que eu estou lendo direito? Vai acontecer tudo, Jesus encontrando os servos servindo, ele vai servir novamente. Imagina o Senhor se aproximando de você. Nós somos crentes, cremos na palavra de Deus. Ele vai se aproximar de você e vai lhe servir. João, queres um pedaço de pão? Come comigo desta comida. Eu mesmo quero lhe servir. Depois de tudo acontecer, não. Servir é a expressão exata do caráter de Cristo. Quantos recebem essa palavra? Então fique em pé. Bate palmas àquele que vive para sempre. Bate palmas ao Espírito Santo.